A paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos juntos, queremos agradecer a Deus por Ele nos conceder este dia de vida e estes momentos para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. Agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Aldira Oliveira, é de Capim Grosso, na Bahia. Ventolino Brandão, é de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Elma Azambuja, é de Garibaldi, no Rio Grande do Sul também. José Oliveira, é de Serra, no Espírito Santo, e ele pede orações especial pela filha Keila. Alexandro Schneider, é de Jaguaré, também no Espírito Santo. Marilúcia Gonçalves, é de Niterói, no Rio de Janeiro. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te damos graças pela vida, te damos graças por este dia que nos concedes e por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, abrindo a nossa mente para entendermos a Tua Palavra. Ajuda-nos, Pai, a colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos, que possamos estar caminhando contigo cada dia, fazendo a Tua vontade e não a nossa vontade. Abençoa todos aqueles que estudam conosco a Bíblia, que passam por momentos difíceis, têm as suas lutas, necessidades, têm os seus problemas. Tu conheces cada um, dê vitórias. Aqueles que nos escrevem pedindo orações, que Tu abençoes, Pai. Nós sabemos que Tu és poderoso, que Tu podes fazer infinitamente muito mais do que pedimos ou pensamos. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Ficamos felizes e agradecidos a Deus por podermos nos encontrar mais uma vez. Ficamos felizes por saber que você está aí, acompanhando a cada dia. E não importa o lugar onde você esteja, se seja perto ou longe, se seja numa cidade ou no interior, o importante é que estejamos juntos, procurando ouvir a voz de Deus e também colocar em prática em nossa vida aquilo que nós estamos aprendendo. Não adianta nada nós ouvirmos e não praticarmos, porque o próprio Senhor Jesus disse que nós precisamos ouvir a palavra de Deus e colocar em prática em nossa vida. Mas, infelizmente, muitas pessoas ouvem, gostam do que ouvem, mas não praticam. E então isso não resulta em benefício nenhum, espiritualmente falando. Nós precisamos, irmãos, cada dia, antes de nós acordarmos direito, de termos os nossos afazeres em casa, nós precisamos tirar um tempinho para falar com Deus. Não deixemos de falar com Deus, de estudar a Bíblia, orar, naqueles momentos mais tranquilos que nós temos. Deus, Ele quer falar conosco. E Deus, Ele nos ama de tal maneira, Ele sabe que nós temos as nossas dificuldades, nossos problemas, mas mesmo assim Ele quer que nós façamos um sacrifício agradável a Deus. E com certeza as bênçãos serão concedidas a cada um de nós. Nós estamos estudando o capítulo 5 de Efésios, estamos nos versos 1 até o verso 20 de Efésios essa semana, e ontem nós estivemos aqui falando a respeito de despertarmos nós que estamos dormindo espiritualmente. Desperta tu que dormes, a palavra de Deus diz, e Ele te esclarecerá. Nós precisamos, irmãos, estar atentos, porque, como eu disse agora há pouco, muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, gostam do que ouvem, mas não acordam espiritualmente, não aceitam que é para nós, para o nosso enlevo espiritual, para o nosso crescimento espiritual. E então nós continuamos como nós vivemos a nossa vida sempre, não progredimos espiritualmente. E o cristão, ele precisa crescer espiritualmente. Ele não pode ficar somente naquilo que ouve, sem que haja mudança em sua vida. Então o apóstolo Paulo, ele diz, desperta dentre os mortos. Precisamos despertar, irmãos. Há muitos cristãos que estão mortos espiritualmente, mas ainda há oportunidade. Deus ainda está trabalhando com o seu Santo Espírito em nossa mente, em nosso coração, fazendo com que nós tomemos uma decisão. E essa decisão, irmãos, despertar, viver uma nova vida com Cristo, precisa ser hoje. Não pode ser amanhã ou outro dia, porque nós não sabemos do nosso amanhã.
E o que o apóstolo Paulo vem falando especificamente aqui no capítulo 5, nesses versos que nós estamos estudando, é com relação à vida que os pagãos viviam naquela época e que muitos cristãos estavam vivendo semelhantes a ele, especialmente na questão sexual. E hoje, irmãos, não está diferente, hoje está muito pior. Por quê? Porque naquela ocasião não havia redes sociais, não havia televisão, não havia cinemas, essas coisas. As pessoas não tinham contato com o mundo lá fora. Elas viviam o que elas viam ali ao redor delas. Mas nós não, irmãos, nós vemos o que acontece no mundo inteiro. E isso influencia em nossa vida. Hoje nós temos acesso ilimitado a tudo que nós quisermos. E por isso nós temos que ter muito cuidado, e por isso que a situação hoje é muito pior do que naquela época que o apóstolo Paulo escreveu. A promiscuidade, irmãos, está por todo lado, a imoralidade sexual, a prática impura do sexo está por toda parte e nós podemos ter acesso a qualquer momento. E aí nós começamos a querer viver igual aos que não têm uma comunhão com Deus vivem. É esse o aspecto que o apóstolo Paulo está abordando aqui neste estudo. E então, nós lemos aqui no capítulo 5, e no verso 15, Paulo diz: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela vem aqui nos exortando para que nós não sejamos tolos. Por que tolos? Porque nós conhecemos a verdade e então nós precisamos viver com sabedoria. Porque aquelas pessoas que vivem a sua própria vida, os seus próprios prazeres, essas pessoas, elas são tolas. Mas elas vivem porque elas não conhecem a verdade, não conhecem a Jesus. Não conhecem nem mesmo o Deus Criador de todas as coisas que nós conhecemos e servimos. Então, Paulo diz, olha, sejam sábios, não vivam como tolos. E nós precisamos, irmãos, buscar diariamente a presença do Espírito Santo em nossa vida para que nós possamos entender a vontade de Deus e colocar isso em prática em nossa vida. Paulo, ele aqui está usando uma metáfora comum do Antigo Testamento de andar para indicar a maneira de vida das pessoas. Então Paulo diz, olha, andemos. A vida cristã, irmãos, ela não pode estagnar, ela não pode parar. A vida cristã, ela precisa crescer, precisa estar em andamento. E nós estamos em movimento. Por quê? Porque nós estamos caminhando para nos encontrar com o Senhor Jesus. E somente irão se encontrar com Jesus aqueles que ouvirem a sua voz e fizerem a sua vontade. Paulo, então, ele diz aqui que nós deveremos cuidar, ver onde nós estamos pisando. Por quê? Porque o inimigo, ele coloca armadilhas em todo o caminho. Ele coloca ciladas para nos desviar a atenção. E muitos dos cristãos têm sido atraídos por essas armadilhas, por essas ciladas e têm caído. E então Paulo, ele está incentivando a cada cristão para que aproveitem bem o tempo. Nós precisamos aproveitar, irmãos. Infelizmente, muitas pessoas têm desperdiçado o tempo com coisas úteis, coisas banais, com coisas que não acrescentam espiritualmente. E então nós precisamos aprender a aproveitar bem o tempo. E como é que nós aproveitamos o tempo? Ouvindo boas músicas, ouvindo mensagens da palavra de Deus, ouvindo bons sermões através das redes sociais e não indo para filmes, para músicas mundanas, não irmos para coisas que nos chamam a atenção, especialmente na questão do sexo que Paulo fala aqui no capítulo 5. A prática imoral, a promiscuidade. E é o que nós temos visto por toda parte, irmãos. As pessoas perderam o respeito pelo semelhante e elas falam qualquer coisa, elas fazem qualquer coisa na frente dos outros e
especialmente neste século que nós estamos vivendo e nesse período em que as ideologias estão sendo colocadas aí e confundindo a mente das pessoas, especialmente colocando na mente das crianças o que elas devem fazer e podem fazer, e nós que somos mais maduros e que não tivemos estes problemas na nossa infância, hoje nós precisamos ajudar as nossas crianças a conhecer a palavra de Deus e a vontade de Deus e o que Deus requer de cada um de nós. Nós não podemos deixar de falar com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, netos, com as crianças, a respeito do que é que Deus determinou em sua palavra, como deve ser o sexo, como deve ser o relacionamento entre um homem e uma mulher, e não pessoas do mesmo sexo. Tudo isso está na palavra de Deus. Deus condena, irmãos, a prática de pessoas que estão se relacionando com pessoas do mesmo sexo. Isso é abominação, diz a palavra de Deus. E então nós precisamos aprender na palavra de Deus, viver isso e ensinar às nossas crianças. Eu sei que muitos têm lutado com problemas de sexualidade em sua vida, e somente Deus para dar a vitória. Não vem da sua força, do seu esforço, não vem do que você pensa que pode fazer e que vai fazer, não. É somente o poder de Deus, é só Ele que transforma, é só Ele que regenera a nossa mente. E então, enquanto nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor Jesus, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, nós estamos sendo atacados por todos os lados, com as coisas mais baixas possíveis que nós poderíamos imaginar, mas nós temos que nos manter no caminho, nós temos que continuar andando. Nós não devemos desviar o nosso olhar tem que estar fixo em Jesus, porque a salvação é através dele, a vitória é através de Jesus, não através de pessoas, de influenciadores, de pessoas que trazem ensinos errados da palavra de Deus, ensinos deturpados. Nós precisamos, irmãos, sempre que ouvir uma palavra, ir na Bíblia e conferir se realmente é assim que está escrito. E então nós precisamos crer que Deus, Ele pode mudar a minha vida e mudar a sua vida. Nós não podemos, irmãos, de maneira alguma pensar que para a nossa vida, nossa situação que nós estamos vivendo não tem solução. Tem sim. A solução é Jesus. Somente Ele. Então, precisamos fazer um esforço para buscarmos essa presença de Jesus em nossa vida. Não é buscar um esforço para mudar a nossa vida, fazer isso, fazer aquilo por nós mesmos, mas fazer um esforço para estar em comunhão com Jesus. Aí sim, nós seremos vitoriosos. Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. O apóstolo Paulo, ele escreveu: revestivos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.